Mulheres de Esperança. A estrela de pop Madonna descreve o sucesso nos seguintes termos: eu tenho uma vontade de ferro e o meu desejo foi sempre vencer um horrível sentimento de incapacidade. Depois de passar por um surto destes, descubro-me como um ser humano especial. Depois chega a outro patamar e vejo-me como uma pessoa medíocre e desinteressante. Isto repete-se uma e outra vez. O que me impele na vida é fugir deste medo horrível de ser medíocre. E isso empurra-me continuamente sem parar. De facto, embora eu me tenha tornado alguém, ainda tenho de provar a mim própria que sou alguém. A minha luta não chegou ao fim e provavelmente nunca chegará. Para Madonna, o êxito é como uma droga que lhe dá um sentimento de realização e mérito, mas se desvanece rapidamente, fazendo-a sentir necessidade de repetir a dose. Ela tem de provar a si mesma uma e outra vez. Mas sabem uma coisa? A força subjacente não é a alegria, é o medo. O que dizes é verdade, Inês. Mary Bell, uma psicóloga que trabalha com executivos de alto nível, afirmou o seguinte: a autorrealização é o álcool da nossa época. Atualmente as melhores pessoas não abusam do álcool, abusam da sua vida. Se alguém tem sucesso, acontecem-lhe coisas boas. Um dependente de realizações pessoais não é diferente de qualquer outro tipo de dependente. Bem-vinda, querida amiga! Hoje estamos aqui para falar sobre o sucesso como um dos vários deuses do nosso século. As nossas realizações não conseguem responder de facto às grandes perguntas. Quem sou eu? O que é que eu valho realmente? Como me confronto com a morte? Pensa connosco sobre este tema e permanece desse lado para ouvir o último programa da série Falsa Felicidade, Sucesso. Já sabes, segue-nos nas nossas plataformas digitais e fica a par de todo o nosso conteúdo nas redes sociais. Subscrevam também o nosso canal de YouTube e ativem as notificações, o sininho. Até já! Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Há um surto inicial de felicidade que nos leva a crer que chegamos, que fomos incluídos, que fomos aceites e que demos provas do nosso próprio valor. Que lindo! Contudo, a satisfação em breve se dissipa. Exato. Mais do que os outros ídolos, o êxito pessoal e a autorrealização produzem um sentimento de que somos deuses, de que a nossa segurança e valor dependem da nossa própria sabedoria, força e desempenho. Para sermos as melhores naquilo que fazemos, estar no topo da pirâmide significa que ninguém é como nós. Nós somos supremos. As pessoas bem-sucedidas normalmente ficam muito mais chocadas e transtornadas com os problemas, sabiam? Elas queixam-se. A vida não devia ser assim, quando se confrontam com uma tragédia. O falso sentimento de segurança provém de endeusarmos as nossas realizações e de esperarmos que estas nos preservem das preocupações da vida de uma forma que só Deus pode fazer. Quando fazemos da autorrealização um ídolo, ela é capaz de distorcer a tua visão sobre ti própria. É verdade, Sónia. Quando as tuas realizações servem de base ao teu valor como pessoa, elas podem dar aso a uma visão inflacionada das tuas capacidades. Querida amiga, se o teu êxito pessoal é mais do que um simples êxito para ti, isto é, se ela é a medida do teu valor e do teu mérito, então o teu desempenho numa área limitada da vida levar-te-á a crer que és especialista em todas as áreas. Isso, como é óbvio, dá origem a todo o tipo de más opções e decisões. O primeiro sinal de que nos deixamos envolver pela idolatria do êxito, contudo, surge quando descobrimos que não conseguimos manter a nossa autoconfiança na vida, a menos que permaneçamos no topo do nosso campo de eleição. A nossa cultura contemporânea torna-nos particularmente vulneráveis para transformar o sucesso num falso Deus ou na nossa falsa felicidade. A sociedade moderna é individualista e baseia o mérito na dignidade, entre aspas, que significa o direito de cada indivíduo desenvolver a sua própria identidade e ego. Tens razão, Inês. A sociedade moderna, portanto, exerce uma grande pressão sobre os indivíduos para provar o seu valor através da realização pessoal. Não basta ser um bom cidadão ou membro de família. É preciso ganhar, chegar ao topo, mostrar a toda a gente que és um dos melhores. Está mais que comprovado que as pessoas mais bem-sucedidas e ricas aos olhos do mundo são as mais infelizes, deprimidas e frustradas. Se toda a nossa cultura nos estimular fortemente a adotar esse falso Deus, como poderemos escapar-lhe?
Tu e as famosas questões, Inês. Sim. Acho que podemos responder a isso com uma história do nosso livro favorito. Então, um dos homens mais bem-sucedidos e poderosos do mundo, na sua época, era Naamã, cuja história é narrada na Bíblia, em 2 de Reis, capítulo 5. Naamã tinha aquilo que alguns poderiam chamar uma vida de luxo. Ele era comandante do exército de Aram, a atual Síria, e era também o equivalente a primeiro-ministro da nação, visto que o rei da Síria se apoiava no seu braço por ocasião dos grandes cerimoniais. Conheço essa história, Sónia. Ele era um homem muito rico e um valente soldado, cheio de importantes condecorações e honras. Contudo, essas grandes realizações e capacidades tinham a sua contrapartida. Repara como o autor de 2 de Reis enumera as distinções e os feitos, mas de repente acrescenta que, apesar de tudo isso, era como um morto-vivo. A lepra, na Bíblia, abrangia uma diversidade de doenças fatais que desgastavam a pele e que iam lentamente mutilando, desfigurando e, por fim, matando as suas vítimas. Esta palavra tinha naquela época a mesma ressonância, olha, que o cancro tem hoje para nós, estás a ver? Sei que, segundo a história, o corpo de Naamã estava a sofrer uma lenta degradação. O seu corpo estava a acabar por inchar, a sua pele e ossos por estalar e depois começar a cair por fases enquanto ia morrendo, centímetro a centímetro. Bom, deve ter sido horrível para este homem. Ele tinha tudo. Riqueza, porte atlético e aclamação popular, mas por baixo de tudo isso, Naamã estava literalmente a cair aos pedaços. Mesmo. Sabias que uma das principais motivações subjacentes a um impulso na busca de sucesso é a esperança de entrar no círculo do poder? Naamã tinha sucesso, dinheiro, poder, mas era leproso. O êxito, a riqueza e o poder que eram necessários para fazer dele um homem incluído, consumado, admitido nos mais exclusivos círculos sociais e de poder. Contudo, a sua contagiosa doença de pele fizera dele um excluído. Todo o seu sucesso era inútil, visto que não conseguia ultrapassar a sua alienação social e desespero emocional. A verdade é que muitas pessoas buscam o sucesso como forma de ultrapassar o sentimento de que são, de certo modo, excluídas. Se o alcançarem, pensam que ele lhes abrirá as portas dos clubes, dos grupos sociais e do relacionamento com pessoas influentes e com ligações importantes. Finalmente, em seu entender, claro, serão aceitos por toda a gente que realmente interessa. O êxito promete-lhes isso, mas no fim não consegue dar-lhe. RTM Mulheres de Esperança. Conteúdo áudio, dicas de vida, motivos de oração e crescimento pessoal. Encontra esperança hoje. Bem-vinda de volta. A lepra de Naamã representa a realidade de que o êxito não consegue fazer-nos sentir a satisfação que procuramos. Muitas das pessoas mais bem-sucedidas testemunham que continuam a sentir-se como excluídas e a ter dúvidas acerca de si próprias. Sabes, Inês, isso tem a ver com o facto dessas pessoas estarem à procura nos lugares errados. Vamos olhar para a história da Bíblia novamente. A mulher de Naamã tinha uma escrava que lhe falou de um grande profeta de Israel. Suficientemente desesperado para se agarrar a esta ténue esperança, Naamã partiu para Israel na expectativa de ser curado por Eliseu. Naamã esperava obter a sua cura através de cartas de alta recomendação de um rei para outro. Pensava que podia usar uma cunha, não é? Sim. E o êxito pessoal para resolver os seus problemas. Que também não é nada comum, não é? Nada. Naamã não compreendia que havia algumas coisas que só Deus podia fazer. A rapariga escrava dissera apenas a Naamã que fosse ter com o profeta de Israel, que se dirigisse diretamente ao profeta e lhe pedisse que o curasse. Em vez disso, ele juntou uma enorme compensação, levou uma carta de recomendação da fonte mais elevada possível e dirigiu-se ao principal homem de Israel, o rei. Bem, quantas vezes é que achamos que a nossa posição é aquilo que nos vai chegar mais longe? Certo. Isto é tão antigo. Aquilo que Naamã fez não é assim tão raro como achamos. Verdade. Na realidade, o rei de Israel não ficou nada contente. Mesmo. Naamã e o rei sírio pensavam que a religião em Israel funcionava como em quase todas as nações da época e em muitas nações de hoje. Acreditavam na religião como uma forma de controle social.
Era natural, portanto, pressupor que as pessoas mais bem-sucedidas de uma sociedade eram mais próximas de Deus, pois elas conseguiriam obter tudo o que quisessem de Deus. Na verdade faz sentido. Foi por isso que Naamã se dirigiu diretamente ao rei. Porém, o rei de Israel ficou indignado, pois Deus não está preso a uma trela, não pode ser comprado, nem apaziguado. Os deuses de outras religiões podem ser controlados se lhes oferecermos muito trabalho e devoção. No entanto, o Deus de Israel não pode ser abordado da mesma maneira. Tudo o que Ele nos dá é um dom gratuito. Naamã fizera do sucesso um ídolo. Ele esperava que, com base nos seus feitos, podia ir ter com outros da sua classe de sucesso e conseguir tudo aquilo de que precisava. No entanto, a realização pessoal, o dinheiro e o poder não podem dar a morte ou dar a vida. Não diria melhor, Inês. O ídolo do êxito não pode ser simplesmente eliminado. Ele tem de ser substituído. O desejo do coração humano de determinado objeto valioso pode ser vencido, mas a sua necessidade de ter um objeto assim é invencível. Só quando vemos aquilo que Jesus, o nosso grande servo sofredor, fez por nós, entenderemos por fim por que razão a salvação de Deus não nos pede que façamos qualquer coisa. Não temos de a fazer, porque Jesus já a fez. Além disso, Ele ama-nos. É verdade. Quando acreditamos com a nossa mente naquilo que Ele fez por nós e quando nos sentimos tocadas interiormente por aquilo que Ele fez, isso começa a matar a nossa dependência, a nossa necessidade de sucesso a todo o custo. Gostaríamos de terminar a nossa série citando a conclusão da história de Naamã em 2 de Reis 5, 14 a 16. Diz assim: Naamã dirigiu-se ao Jordão, mergulhou 7 vezes como o profeta Eliseu tinha ordenado e ficou limpo. A sua pele ficou como a de uma criança. Com toda a sua comitiva, foi ter com o profeta. Apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que em toda a terra não há outro Deus, senão o Deus de Israel. Peço-te que aceites um presente deste teu servo. Eliseu respondeu: Juro pelo Senhor vivo a quem sirvo que não aceitarei. Apesar de insistências de Naamã, Eliseu negou-se a aceitar o presente. Não devemos procurar nas cortes, nem em palácios, nem atrás de cortinas reais, nem em estatutos ou posições sociais, nem em poder ou dinheiro. Devemos procurar antes no estábulo, despido, e ver o nosso Deus em palhas estendido. Que grande série, Sónia! Mesmo. Apesar de só ter 3 episódios, foi uma bela aprendizagem para nós. É assim um shotzinho bem forte. Muito. Ok. Concordo, Inês. Obrigada pela tua companhia e obrigada a ti, querido ouvinte, que permaneces a ouvir e a aprender connosco. Já sabes, estás a um clique de entrar em contacto connosco e de dares feedback nas nossas redes sociais. Desejamos muito e de forma particular que encontres esperança hoje na tua vida, na tua casa, na tua família. Beijocas grandes! Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal. RTM Portugal. RTM